Então, o que a gente montou? A gente montou a Accident Team 24/7. Com muito prazer, eu quero apresentar ela para todo mundo. E a gente veio também com uma oportunidade aqui com o Rick, que vai dirigir a parte de marketing total da empresa, a parte de geração, de receita, de marketing, rap, pessoas. A gente vai escalar esse business para muito maior do que isso. Essa é a ideia e esse é o começo. Então, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou passar a palavra para o Rick para apresentar um pouco da empresa. E aí, muito obrigado. Confesso que estou bem feliz pelo convite do Adriano, do Nicolas, para tomar frente desse setor de marketing, liderar a equipe e conduzir nessa captação de clientes dentro desse modelo de negócio. Uma breve apresentação. Eu sou empresário no Brasil no setor hoteleiro. Possuo um hotel, uma pousada beira-mar na praia de Florianópolis. Quem conhece Florianópolis aqui? Lugar incrível, maravilhoso. Nós estamos falando aí de 44 praias. É realmente um lugar paradisíaco. Uma ilha, assim como Miami Beach, né? E aos 24 anos de idade, eu fui o presidente de uma companhia americana que estava se estabelecendo no Brasil. Fui o presidente mais novo dessa companhia, liderando um time de mais de 3 mil pessoas. Era, na verdade, um clube de empreendedores. E muitas experiências nesse negócio eu tive em termos de bonificação, comissionamento, em múltiplos níveis de liderança. Com essa experiência eu apliquei em todos os meus negócios, né? Aqui nos Estados Unidos eu trabalho com e-commerce, tem algumas marcas, tem algumas lojas dentro da Amazon também. Dentro dessa proposta aqui, que eu achei maravilhosa, incrível, eu encontrei a oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos, essa experiência que eu já tive. E eu tenho certeza que pelo plano de bonificação, pelo volume de negócios que esse mercado oferece, nós vamos ter muita facilidade de estar fazendo com que toda a equipe esteja motivada com alta bonificação, com altos salários, e vocês vão compreender agora nos próximos slides. Accident Team 24/7, esse é o nome da companhia. É uma empresa de marketing, tá? Focada em auxiliar vítimas de acidente em todo o processo de compensação por dano material, seja moral e também físico. Empresa criada por um time com mais de 6 anos de experiência no mercado de acidentes automobilísticos nos Estados Unidos. Possuímos parceria com os melhores advogados e clínicas da Flórida. Eu já conhecia outras companhias, tá, que trabalhavam nesse mercado. Posso falar que de longe, eu já fiquei surpreendido com o volume de negócio que esse mercado gera. Surpreendido também com com a capacidade de pagamento que eles tinham para os seus times, né? O plano de carreira. E eu confesso que nós utilizamos como modelo do que já funciona no mercado. Boa notícia que eu trago para vocês é que a gente conseguiu aperfeiçoar isso, fazendo com que as possibilidades de ganho sejam maiores do que as outras companhias que já estão no mercado há décadas, eles estão conseguindo praticar. Mas vocês vão compreender agora nas próximas telas. O que fazemos? Basicamente, o serviço da empresa, né, a nossa função mesmo é conectar as vítimas de acidentes aos melhores advogados e clínicas da Flórida. As seguradoras, elas não querem que você saiba, não querem que as vítimas saibam que as pessoas têm direito a uma indenização que varia de 10 a milhões, dependendo do tipo de acidente, dependendo do tipo de companhia que envolveu, se é um acidente comercial ou não. Nosso trabalho é informar essas pessoas que eles têm direito a essa indenização e auxiliá-las em todo o processo. Nossos serviços são gratuitos, a vítima não tira nada do bolso, o que é ótimo, faz com que a gente tenha uma abordagem de aceitação muito fácil. Vocês vão compreender o que seria o seu trabalho, então, nessa companhia. Nós buscamos associados para trabalhar nessa área de marketing. Basicamente, o nosso trabalho é puro marketing, é captar clientes, identificar vítimas de acidentes. A maioria não sabe que tem direito a essa indenização, então ele sofreu um acidente, está lá brigando com a seguradora para consertar o seu carro, mal sabendo essa pessoa que tem direito a uma indenização que pode até mudar completamente a vida dela. Então, o nosso trabalho é informar essas pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Um trabalho focado nas redes sociais para conseguir casos organicamente. Ou seja, você vai usar as redes sociais, você vai usar a sua própria imagem e o ciclo social, ok? O objetivo é conseguir casos de acidentes para os advogados. Uma vez as pessoas sabendo que você trabalha nessa área, né, todo o seu ciclo de rede social e tudo mais, e amigos de amigos, vão acabar te contactando. Né? Então, por isso que é orgânico. Né? O que os advogados fazem? Basicamente, eles abrem um processo contra o seguro, tá? Sem cobrar nada da vítima. Isso é interessante porque, para que seja
entrado com processo de indenização, para solicitar a indenização, a vítima ela não tem que tirar nada do bolso, isso é fantástico, tá? Então ela não vai pagar advogado, não vai ter custo nenhum. E os advogados exploram todas as possibilidades de direito que a pessoa tenha, desde o conserto do carro, daí sim, os advogados já vão fazer isso, inclusive, buscar a indenização para o conserto do carro, tratamento e acompanhamento médico e, ao final, uma indenização como compensação pelo acidente. Nós ajudamos 3 tipos de pessoas. Existem os acidentes leves, os acidentes de nível médio, os acidentes de impacto grave, que envolve geralmente cirurgias e tudo mais. Nós conseguimos ajudar todas elas, inclusive, e principalmente, a maioria dos acidentes, eles acabam sendo de nível baixo, né? Então, as pessoas que sofreram acidente de impacto leve, para que não tenham lesões no futuro, nós oferecemos um tratamento preventivo, através de sessões de fisioterapia, quiropraxia. Por mais que o acidente seja leve, nem todas as pessoas percebem que algum dano físico que possa ser interno, muitas vezes passam dias e semanas e ela não percebeu que o impacto gerou aquele desconforto, gerou aquele problema médico mesmo, de saúde. A gente tem condição de orientar, inclusive, esses casos. Pessoas que sofreram acidente de impacto médio, com lesões ou dores de nível médio, oferecendo tratamento dessas lesões e prevenindo problemas futuros. E nos casos mais graves, de acidentes de impacto extremo, lesões ou dores de nível extremo, oferecendo tratamento e muitas vezes em níveis cirúrgicos, solicitando a cobertura de todos esses gastos, inclusive cirúrgicos. Vou fazer uma adenda nesse Sim. número 3 aí, que é o que a gente chama de lottery take. Lottery take, tá cheio nessa indústria. Muitos. Cada 100 casos a gente vai ganhar na loteria uma vez. A cada 50, 100 casos a gente vai ganhar na loteria uma vez. Então, assim, é aí que está o wealth dessa indústria. Esse é basicamente o pontinho que eu queria fazer. Sim. Ainda sobre o mesmo tema, nós oferecemos tudo isso gratuitamente. Como consequência desse tratamento, nossos advogados usam de todos os dados médicos para receber uma indenização em cheque em nome da vítima. O advogado não vai cobrar nada para iniciar o processo, para conduzir. E se ganhar, e um processo como esse, causa ganha praticamente, o advogado retém uma parte, como qualquer processo judicial aqui nos Estados Unidos, né? Então, é o que no Brasil nós chamamos de ad êxito. O processo é baseado em um acordo de compensação por todos os inconvenientes e prejuízos que o acidente trouxe à vítima, incluindo também que muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar porque teve um acidente, seja pela indisponibilidade do carro, porque o carro ficou batido, não conseguiu trabalhar, seja porque a pessoa teve que iniciar o tratamento de fisioterapia, quiropraxia, e nessas horas de tratamento não pôde trabalhar. Também isso é coberto. Em casos extremos também, quando a vítima ela é incapacitada de se locomover, nisso que a gente busca também. Então nós temos tanto o tratamento fisioterápico, né, a fisioterapia, e a quiropraxia. São os pontos de tratamento. Eu, nessa minha carreira, durante esses anos, eu mais me especifiquei, foi conhecer o tratamento, conhecer os detalhes, T1, T7, L1, L2, C1, C2, discos, lesões, isso aí são coisas que, querendo ou não, eu me especializei por conta da indústria que eu trabalho, né? As lesões, elas são diferentes, né? Existem tipos e tipos de lesões de acidente. Quando a gente tem qualquer caso, os estados dos Estados Unidos é um tipo de tratamento diferente, tem uma logística diferente, questão financeira. Então a gente tem que linkar aquela lesão junto com a questão financeira, que é o que a gente está buscando, né? Então a gente tem, assim, diversas, vocês moram aqui, vocês sabem, clínicas de quiropraxia em todo canto, cada esquina, porque ali é um tratamento básico, né? Então, estrala as costas, etc, etc. Então, physical therapy é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais pós-cirúrgico, é uma coisa um pouquinho mais séria, quando uma pessoa não consegue caminhar. Então, assim, ela vai fazer physical therapy, terapia, não quiropraxia. Então, assim, quiropraxia a gente usa mais no preventivo, etc. Então, essas são as diferenças. Mas todo o encame de clientes, todas as vezes que a gente estiver recebendo cliente, geralmente, 90% das vezes, é aí que eles vão começar um tratamento. Agora vamos entrar numa parte que interessa, uma parte que é muito boa. Se vocês compreenderem o que eu vou mostrar aqui, e vocês podem pensar em projeções, vocês podem pensar no potencial do negócio, vocês vão entender que essa empresa realmente tem grandes possibilidades de pagamento e paga muito bem. Os valores de comissão e bonificação, por caso, são definidos pela qualidade do seguro culpado no acidente. Como assim qualidade? Existem apólices de seguro sem BI. O que é BI? Bodily Injury. O BI, na verdade, é um tipo de cobertura. Tá? Você pode explicar melhor, claro, né? Claro. Sim. Eu tomo essa parte. Então, assim, Bodily Injury
Todo mundo tem seguro, seguro é obrigatório, seguro é caro pra cacete. Todo mundo sabe. A partir disso existem os seguros de ilegal, seguro de imigrante, um seguro que eu gosto de usar de exemplo, não sei se quem vai conhecer, Ocean Harbor, não sei se alguém já cruzou esse nome, é horrível, nunca vem de Bodily Injury Coverage. Então o que a gente tem ali? A gente tem os seguros de State Farm, Geico, Progressive, Allstate, e eu posso continuar conversando aqui por mais 2 horas. Mas esses seguros, eles têm bodily injury, é um tipo de cobertura, que é o número do caso, o valor que o caso vai ter. Você sabe, muitas pessoas aqui já sabem, algumas pessoas já passaram por situações comigo, mesmo pessoalmente, outras não. Mas eles têm valores. Então, assim, existem pólices de 10, 20. O que é 10, 20? As pólices, elas são desenhadas dessa maneira. 10, o primeiro número por pessoa, o segundo número por acidente. Então, se tiver 4 pessoas dentro do carro, elas têm que dividir esse 20. Se tiver 2, então é 10 para cada, não excede o limite. 3, assim por diante. Então o próximo número desse, de 10, 20, isso aqui na Flórida, é o 25-50. Então a gente tem 25 por pessoa, 50 pelo total do acidente. De novo, se tiver 2 pessoas, 25-25. Se tiver 3 pessoas, elas estão dividindo os 50. A próxima do 25-50, 50-100. Então a gente tem 50-100, dobrado, dobrado, dobrado. Só que quando a gente chega no 100, não é dobrado, não é 200, é 300. Don't ask me why, não sei. É assim que funciona. Então a gente tem o 100, 300, ali são as pólices mais comuns, que é o que a gente vai lidar no dia a dia, que é o que a gente vai ter frequente, é ali, dentro dos 10 aos 100. De novo, lottery ticket, é isso o nosso goal. Mas pra gente ter o nosso goal, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer o arroz com feijão, a gente tem que fazer o básico pra chegar nos grandes. O que vai passar depois dos 100, 300? A gente tem as pólices de 250 mil, a gente tem as pólices de 500 mil dólares, a gente tem as pólices de 1 milhão e a gente tem as pólices do caminhão da Publix, por exemplo, de 10 milhões. A gente tem a pólice de um FedEx de 10 milhões. E aí, dependendo do impacto, etc., mais uma vez, eu quero pontuar muito forte nessa reunião, lottery ticket. Lottery ticket. Essa é a palavra-chave aqui, minha pessoal, dessa reunião. Então, mais ou menos, essas são as coberturas diferentes de policy. E aí, como o Rick estava explicando, ele tem muita experiência com bonificação, estruturação. Então, ele vai estar ajudando a gente a criar essa estrutura para todos os representantes que a nossa companhia vai ter. Alguns de vocês sendo os primeiros dessa operação, vão ter números diferentes para essa bonificação. Então, de novo, a gente está olhando para o big picture, para os números grandes em questão de geração de revenue para a empresa. Vou deixar isso continuar aí. Diferente do que já é praticado pelas companhias no mercado, as companhias que trabalham no mesmo setor, no mesmo mercado, elas pagam realmente muito bem, mas elas pagam salários baseado em metas e tudo mais. Aqui nós temos um up. Aqui nós temos algo que realmente vai fazer toda a diferença nos rendimentos, que vai superar o que já é apresentado no mercado. A gente está falando exatamente dessas bonificações. Desconheço outra empresa que trabalha com bonificações como essa. Não existe. De verdade, sintam privilegiados. Porque a proposta que a gente está apresentando aqui, nenhuma outra companhia apresentou, nenhuma pratica no mercado. Nós criamos um plano de carreira dividido em múltiplos níveis. Eu vou mostrar para vocês. Mas é um plano de carreira que vocês têm condição de atingir os níveis maiores, níveis assim, com uma velocidade muito rápida, e eu vou explicar por quê. Nas apólices, então, sem BI, como ele explicou, são válidos como número para atingir metas, porque cada nível que nós desenhamos, eles têm uma meta em números, eu vou mostrar para vocês nas próximas telas, e terão de 50 a 300 de comissão. Esses são os casos ruins, que são sem BI, sem esse tipo de cobertura. Aí as apólices com BI, elas são válidas também para atingir metas, como todas, e as comissões já variam de 500 a 1.750 por caso gerado. As apólices comerciais, todas têm BI, tá? Essas são as melhores. Aqui está a grana alta mesmo, tá? E os comissionamentos altos. Também valem, obviamente, para atingir metas e terão comissões de 700 a 3 mil dólares por caso. Imagina um caso comercial que tem 4 pessoas no carro. Lembre-se, a gente não está falando que cada acidente conta como um número para suas metas, um só. O acidente, os casos, eles são baseados no número de pessoas que estão dentro do veículo. Um acidente pode representar 3, 4 pessoas ou mais, dependendo... 7, depende. Além dessas comissões, haverá um salário básico ao atingir os números de cada nível. Para cada nível, existe um salário base, tá? Os salários e bônus são baseados no seu nível, que por sua vez é baseado no número de casos qualificados que você alcança atingindo metas. Vou mostrar para vocês. Então, como que funciona o crescimento dentro desse negócio? Todos que assinarem um contrato conosco para iniciarem sendo nossos parceiros, entrarão no nível de treinamento, ok?
Esse nível de treinamento é basicamente, a ideia é que ele dure 30 dias, tá? Não mais que isso. Você tem uma meta aí de, nos seus primeiros 30 dias, de atingir pelo menos 3 casos com BI. Passando esses 30 dias, atingiu esses 3 casos qualificados, você se qualifica para o nível 1 de comissionamento, o nível 1 dentro da companhia, dentro do plano de carreira, tá? As apólices sem BI, elas contam como números para atingir metas, e estando nesse nível, a sua comissão é de $50, tá? Que são os casos ruins que a gente chama. As apólices com BI, $300 de comissão, e as comerciais, 700. Atingiu esses 3, próximo nível. Nesse nível, 30 dias depois, você já vai ter direito a um salário base, tá, de $1.500. A sua meta é ter 10 casos, pelo menos, qualificados por mês, tá? Isso é muito pouco. Eu vou mostrar para vocês porque... Lembre-se, 10 casos não representam 10 acidentes. 10 casos pode representar 3, 4, 5 acidentes. Ou menos até. E só um adendo, tá? Não é do seu home networking, não é do falando com a mamãe igual a titia que vocês vão achar esses casos. Ele vai chegar lá, Sim. Mas esses 10 são extremamente poucos. É totalmente possível hoje no mercado da maneira que a gente tem o Meta, né? Vai ser uma base fundamental para nossa operação, que entrega exponencialmente. Então a gente tem de Key West até Jacksonville, até Tallahassee, a gente tem bastante terra para cobrir. Nas próximas telas eu vou mostrar para vocês por que isso aqui vai se tornar muito fácil. Vocês não vão estar sozinhos. Não vai ser a sua rede de relacionamento, que vocês vão estar preocupados em falar com todo mundo para tentar identificar quem sofreu um acidente, se conhece alguém. Vocês vão fazer isso, obviamente. Mas não se preocupem que a maior parte desses casos vocês vão conseguir pelo que eu vou mostrar para vocês. Grande ajuda que a companhia vai dar para vocês. Não tem como errar. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Tá? O próximo nível, então, atingindo esses 10 casos qualificados, não 10 acidentes, lembrando, você tem direito, então, a esses 1.500 de salário. As comissões são as mesmas do nível de treinamento e mudam no próximo nível, que é o nível 2. O seu critério aqui é alcançar 30 casos qualificados no total. Não é por mês, é no total. Uma hora vocês vão chegar nisso. Tá? Chegou nos 10, chegou nos 20, chegou no 30. Eu arrisco dizer que vocês podem ter esses 30 casos qualificados no primeiro mês, ainda no nível de treinamento. Eu vou explicar por quê. Nesse nível, você tem uma meta para manter-se nesse nível, com um salário de $2.500, a meta de vocês é ter 20 casos qualificados todos os meses. Lembrando, o critério é alcançar 30, mas no total, desde quando você entrou na empresa, 30 qualificados. A meta, pelo menos 20. Mas vocês vão fazer muito mais. As apólices sem BI, as apólices ruins, lembrando, elas têm uma comissão de $70. As apólices com BI, 500 cada uma. E as apólices comerciais, $1.000 de comissão. Próximo nível. O nível 3. O critério é alcançar 60. Não é por mês. Uma hora vocês vão alcançar. Tá? Arrisco dizer, segundo, terceiro mês, vocês vão entender por quê. Estou gerando uma curiosidade aqui, mas vocês vão entender por quê. Vai ser rápido. A meta é ter pelo menos 35 casos qualificados por mês, o salário já passa a ser $3.500 mais as comissões. De $100 sem BI, $100 apólices com BI, 700 apólices com BI, e nas apólices comerciais, $1.200. Nível 4, uma hora vocês vão alcançar, sim, casos, tá? E a meta aqui é uma meta de 45 casos qualificados por mês. Salário $4.000, mais todas as comissões que, na sequência, são de $150 para a apólice sem BI, com BI $1.000 e as apólices comerciais, $1.500 de comissão. Temos ainda o último nível. Tudo isso aqui está sendo desenhado, tá? Ele pode ser modificado, e se for modificado vai ser para melhor, não vai ser para baixar nada. Tá? Então, talvez novas nomenclaturas, talvez novos níveis, ou talvez metas diferentes, porém não maiores que essas, poderão ser modificadas. Tá? Então, do que você está vendo aqui, qualquer modificação vai ser para melhorar. Salário $6.000, meta 60 casos qualificados por mês, e você se qualifica para esse último nível ao momento que você chegar a 180 casos desde que você entrou na companhia. Tá, quanto tempo vai demorar isso aí? 180 casos? Não sei. 6 meses? 1 ano? Vai depender de vocês. As comissões já dão um up. Nesse nível, elas já praticamente dobram, elas já vão por valores extremamente altos. Na verdade, aqui é um plano para você realmente estar no topo e a empresa está dividindo lucros com você, definitivamente. $300 de comissão nas apólices ruins,
R$1.750 nas apólices com BI e nas apólices comerciais, $3.000 de comissão por cada caso, cada pessoa. Lembrando, acidente comercial envolvendo 4 pessoas no mesmo acidente, 4 vezes 3, $12.000. No único acidente. Em uma ligação. Em um único acidente, vocês fazem $12.000. O que qualifica um caso? A gente todo momento está usando o termo caso qualificado. O que qualifica um caso? Quando a data do acidente está dentro do limite de tempo de 30 dias. Essa data, na verdade, ela varia, de acordo com... Cada caso é um caso, mas em média, 30 dias, tá? Então, pessoas... Não adianta pegar casos de acidentes de um ano atrás, de meses atrás, são os acidentes mais recentes. Deixa eu fazer um ponto aqui. É muito difícil para a gente padronizar 100% valor de caso. Então, 30 dias, 20 dias, 45 dias, tem a força do impacto, tem a qualidade do seguro. Existem 1 milhão de fatores que se envolvem em um caso. Então, a gente vai ter um intake team atrás disso. Toda essa operação tem bastante coisa atrás, em volta, né? Mas a gente vai ter aí um departamento de operadores no telefone recebendo essas ligações. Então, assim, o que vocês precisam reter, e tudo que a gente está te ensinando, é o básico. Não é você não tem que ser um especialista, explicar tudo para o cliente, é o básico. Então, assim, a partir do momento que chega para o intake, esse caso vai ser aceito ou não. Então, se for um caso bom, vai ser aceito. Vocês vão fazer esse dinheiro. E o objetivo é a gente aceitar o máximo de casos possível. Então, a qualificação é quando o advogado aceita o caso para ser assinado e ser feito o caso. É basicamente por aí. Exatamente. O segundo critério, quando o seguro do culpado pelo acidente está válido, obviamente, quando a vítima sente qualquer tipo de desconforto físico, mesmo que o mínimo. Observação, aquilo que a gente já falou, cada acidente, o número de casos é baseado no número de pessoas dentro do veículo. Retenção, tem mais. Essa aqui é uma bonificação extra. As outras companhias no mercado não pagam isso, tá? Isso aqui, inclusive, é uma bonificação de incentivo para que vocês mantenham contato com o cliente, para que ele siga com o processo até o final. Interessa a nós, como empresa, interessa a vocês que o processo seja finalizado e pago, né? Não só isso, mas um cliente que você cuida, né? Você ajuda, você responde ali, um cara que você assinou 1 mês atrás, 2 meses atrás, ele vai estar feliz com o nosso escritório. Isso é uma coisa também que a gente está muito confiante que não existe no mercado com tanta qualidade. Mas esse cliente, estando feliz, ele vai te dar mais um caso, a irmã, o amigo, o coworker, alguém vai gerar desse um cliente. Então, a um longo prazo, a gente está olhando para vocês estarem fazendo, de novo, aqueles 180 casos ali, em um ano, o primeiro ano, eu vejo totalmente possível de ser alcançado e de gerando essa quantidade de casos mais e mais, e dobrando, e dobrando, e dobrando a cada mês, e colocando pessoas embaixo de vocês, e geração de receita. Então, assim, essa retenção, essa bonificação é uma coisa que a gente pensou, a gente estruturou, justamente para a gente poder finalizar os casos, né? Tem aquelas pessoas que, putz, não fazem um tratamento, não querem fazer, ou não estão interessados, ou tem medo de imigração, etc. Além do salário e bônus mencionados, nós temos uma outra forma de bônus no encerramento do caso, que seria um bônus para quando o caso vai até o final sem cair. Sem cair era exatamente esses critérios aqui que, na verdade, eu listei. Quando o cliente para de fazer sessões de fisioterapia, o processo, obviamente, ele cai. Deixa de atender as ligações de advogado, porque às vezes existem demandas, e acontece. Aí que entra também a nossa parte, que se o advogado não consegue comunicação, essa parte de retenção, é importante a gente ter um controle dos clientes que nós já estamos em atendimento, e às vezes a gente ir lá insistir numa ligação, num contato, numa mensagem, né? Porque muitas vezes acontece disso, de às vezes o advogado não conseguir contato, tá? Então a gente ainda está falando de retenção. Aqui que vem a parte interessante que eu estava falando para vocês. Como que vocês vão conseguir esses casos? Não se preocupem, não é somente as suas redes sociais, não é somente o seu meio social, os seus vínculos, tá? Isso também. Mas, como é que a gente trabalha? Nós trabalhamos assim, criamos um vídeo com cada um de vocês, tá? A ideia é criar um vídeo. Vocês vão utilizar a sua própria imagem, porque a gente está falando de um trabalho orgânico, tá? As pessoas, é um trabalho humanizado, não adianta fazer um trabalho comercial, falar em nome de empresa, isso não traz tanta humanização, isso não traz um trabalho orgânico. As pessoas já te conhecem, vocês vão utilizar suas próprias redes sociais, as pessoas sabendo que vocês estão oferecendo essa oportunidade, vão identificar se elas forem vítimas de acidente ou vão poder indicar para alguém que ela conhece ou ficou sabendo que teve um acidente. Então, utilizando a própria imagem com o objetivo de captar pessoas sofrendo com acidentes. De acordo com cada nível, nós pagaremos uma quantidade mensal de tráfego pago. Gente, essa informação é preciosa. Nenhuma outra companhia faz isso que a gente vai fazer por vocês. A empresa vai tirar do bolso por cada um que entrar
$100 por dia, $3.000 por mês de tráfego pago. Nenhuma outra empresa faz. Imagina, vocês estão no nível de treinamento. A empresa já está investindo em vocês $3.000 desde o momento que vocês entraram numa projeção de 30 dias. O que isso significa? Esse tráfego pago de $3.000, pela nossa experiência, ela traz em média de 20 a 40 casos de acidentes nesse período de 30 dias. Por isso que eu falei para vocês, atingir 10 vai ser muito rápido. Se vocês estivessem sozinhos, já seria plausível você atingir aquelas metas. Mas vocês não vão estar sozinhos. Com esse tráfego pago aqui é algo fortíssimo, vocês vão ter uma velocidade muito rápida de casos, como falei, pela nossa experiência, 20, 30, 40 casos por mês de acidentes. Perdão, não é casos, acidentes. Esses 30 acidentes, por exemplo, no mês, eles podem significar o dobro de casos, né? Como eu falei, pode ter mais de uma pessoa no carro, pode significar o triplo, o quádruplo. De acordo com cada nível, pagaremos uma quantidade mensal de tráfego pago, propagandas, ADS, inicialmente $3.000 por mês, inicialmente, tá? Isso pode ser aumentado. Pela nossa experiência, em média, não é necessário mais que isso, $3.000 é o suficiente para que você já tenha um crescimento rápido, mas se necessário, a gente vai investir um valor maior. Plano de ação diário, atividades e dicas para as redes sociais. Mas às vezes vocês trabalhando conosco, mesmo que em home office ou dentro de uma estrutura da empresa, nós vamos estar mandando diariamente um passo a passo, uma receita de bolo que vocês devem seguir para que vocês também consigam captações além do tráfego pago. Atividades e dicas para as redes sociais, incluindo posts, interações, engajamento, expansão do número de contatos, tudo isso aqui tem estratégia. Quanto à geração, né, de orgânico, o ponto que ele menciona muito é orgânico. Vocês todos conhecem muita gente. Ninguém aqui, eu mesmo não convidei, a gente não está interessado em ter gente que não se comunica, não é um bom comunicador, não é uma pessoa carismática, a energia que a Paula mencionou, os efeitos. Isso tudo a gente precisa de um comprometimento de quem estiver envolvido quanto a isso. Esse comprometimento é nada mais, nada menos que engajar com todas as pessoas que chegam a você, mas todas as pessoas que já existem nas vidas de vocês nos ciclos sociais. Isso não requer, e aí esse é um dos pontos principais da nossa empresa, que a gente está fazendo isso de uma maneira que aperfeiçoamos todos os podres das empresas existentes. Então assim, a gente está dando liberdade a todo mundo aqui tem trabalho, todo mundo aqui tem contas a pagar, e todo mundo aqui tem sonhos e quer fazer dinheiro, basicamente. Então a gente está dando uma oportunidade de começar isso de uma maneira que a gente vai fazer todo o investimento para gerar esses casos, onde você pode estar no seu trabalho, onde você pode ter a sua segurança, mas o objetivo aqui é dobrar, triplicar, quadruplicar rápido. Então assim, uma coisa é possível de ser rápido, né? O turnaround, o tempo que um caso fecha, em média em 6 meses. 6 meses a gente recebe um caso e daqui a pouco a gente está fechando. Quando a gente entrar nessa bola de neve, que não vai ser 6 meses, a gente vai estar entrando numa bola de neve que o sexto vai ser os casos do primeiro mês fechando. O sétimo, do segundo mês. O oitavo, do terceiro mês. Nono, etc. Então, quando a gente chegar lá pelo ano, a gente fecha 6 e 6, né? Quando a gente fechar 12 meses, a gente já chegou no sexto mês. Então, a gente já está pagando todos os nossos meses de investimento, gerando essa receita. Então, a gente pode, a possibilidade de dobrar, triplicar, quadruplicar a quantidade de pessoas, a quantidade de casa, a quantidade de investimento é total, é fácil. Vocês sabem a quantidade de dinheiro que tem na indústria. Então, por conta disso, a gente quer incentivar todo mundo a ser bem hands-on, basicamente, postar organicamente, então ir atrás, usar as imagens de vocês pessoais, né, com seus meios, Instagram, Facebook, whatever it is, que vocês usam, para gerar essas receitas, então organicamente. Se fosse por fazer um bom vídeo editado, ou uma AI agora que existe, essa porcaria de umas pessoas falando, parece um corpo humano de verdade, a gente estaria fazendo, a gente gastaria menos. Não funciona da maneira que a gente está montando. A gente está montando uma base, uma fundação real, uma fundação, uma empresa forte, que vai crescer no mercado. Não tem erro, porque a gente está usando todas as métricas, todas as coisas que já funcionam no mercado. Quem me conhece sabe. Os caras não sabem mais onde enfiar esse dinheiro. Quando o Adriano fala em fechamento, não é a captação que vocês vão fazer, tá? O fechamento é a conclusão do caso, lá o pagamento da indenização. Então vocês vão fechar rapidinho, né? A hora que qualificou o caso, teve um contato com o cliente, considera-se fechado a parte de vocês, de captação,
imediatamente praticamente. Então, 6 meses é o tempo para conclusão do processo, pagamento da indenização. Ainda como vocês conseguiriam os casos? Comunicação direta com amigos, obviamente, familiares, contatos em geral, cartões de visitas que nós forneceremos também para vocês, flyers, se necessário, também fornecendo para vocês. Estratégias em geral fornecidas pela empresa com eficiência testada e comprovada. Como eu disse, nós temos experiência de alguns anos que já conhecemos esse mercado, Adriano em particular. Existem estratégias que já funcionam, já foram testadas e a gente vai estar replicando também e adotando inclusive estratégias novas. A proposta é que todo mundo tenha uma vestimenta formal, tá? Para gravação de vídeos. Se um dia nós tivermos uma estrutura física, o momento que chegar de ter um escritório, a vestimenta será formal, mas quando eu falo padrão de vestimentas é exatamente para os vídeos, tá? A imagem que vocês têm que vender é de seriedade, de credibilidade. Hoje eu trabalho, que é próximo a mim, tem gente que eu não falo que faz tempo, mas trabalho numa empresa aí grande disso. Eu tenho topeiras que, putz, não sabem nada de um acidente, mas falam com tanta confiança que às vezes até eu acredito. Os caras não fazem ideia de o que é bodily injury, coisas que nessa reunião aqui nossa, vocês já sabem mais do que muitos deles. Só que eles colocam nice suit, nice tie, nice shoes, falam, car accident, come to me, etc. E eles geram casos, e muitos casos. Então assim, passar essa confiança, então a gente tem esse poder, muitas coisas que a gente tem que essas empresas não têm, é um conhecimento, essa parte principal, que a gente vai conceder, a gente vai passar. Eu, particularmente, quero ensinar muito para todos vocês que vão entrar nessa nova jornada, vamos falar assim. Passar teoria, passar confiança, para vocês falarem não só com nice suit, nice tie, mas também ter uma energia boa, umas palavras boas, um fechamento bom. E assim, de novo, a gente está fornecendo não só algumas coisas, alguns utensílios, um cartão de visita, um edge. A gente está oferecendo uma operação, uma base complexa, para gerar, de novo, 100, 200, 300, 500 casos mensal. Esse é o futuro, esse é um dia. A gente pode chegar lá, cada um de vocês podem chegar lá. Você pode ter 10 pessoas embaixo de você, gerando caso. Nessa estrutura, você consegue pagar 10, 20, 50 pessoas embaixo de você. Então, sim, você conhece essas pessoas. Todos aqui conhecem essas pessoas. E tem a oportunidade está aqui para a gente fazer acontecer. Isso que ele está falando é bem importante. Se vocês fizerem uma projeção de faturamento, daquilo que vocês podem ter de receitas, vocês vão visualizar já salários de 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares por mês. Eu não estou exagerando, gente. Façam os cálculos. É verdade. Façam os cálculos. Vocês na prática, no dia a dia, quando vocês entenderem a média de casos que vocês vão conseguir por mês, isso vai ficar muito claro. É por isso que vocês vão ter condições de montar o time de vocês e remunerá-los ainda muito bem, porque vocês já vão estar recebendo muito bem. Mesmo assim, nós ainda pretendemos criar um plano de carreira, de construção de carreira para líderes. Então, vocês vão liderar equipes e a empresa vai estar junto com vocês. Nem tudo, vocês não vão ter que pagar do próprio bolso. A gente vai estar desenhando nas próximas semanas. Um pouquinho da ideia do slide, mas tudo tem a ver. Né? Sim. A formalidade, o approach para esse negócio. A respeito ainda das redes sociais, é importante utilizar suas redes sociais atuais, tá? Não vai criar um novo perfil do Instagram. Isso não vai trazer humanização, isso não vai trazer um crescimento orgânico, ok? Utilize as redes sociais que vocês já têm, intercalando entre posts pessoais, profissionais, para que você mantenha interações humanizadas e não uma relação totalmente comercial. Isso não traz credibilidade, não funciona no mercado, tá? É importante gerar interações de pessoa para pessoa e não de pessoa para empresa. Isso é muito importante. Você pode e deve continuar postando em suas redes sociais conteúdos que você postaria no seu dia a dia, tá? Afinal de contas, você é sua rede social, para que seu público continue te gerando engajamento. De repente, você pode imaginar que, vou entrar nesse negócio, vou criar um perfil do Instagram só para isso. Não vai funcionar. Primeiro que esse perfil não vai ter engajamento, não vai ter visibilidade, não vai ter entrega. E quando nós fizermos anúncio patrocinado, investimos em tráfego pago, nós precisamos investir numa rede social já ativa. A rede de vocês vai ser investida na rede de vocês e não numa rede nova, sabe? Que você vai criar ali do zero, só para isso não vai funcionar. Acreditem em mim. Por isso precisa ser a rede de vocês. O tráfego pago vai funcionar muito bem quando for a rede particular de vocês. Você já tem suas quantidades de seguidores, você já tem o seu público, mas o tráfego pago, obviamente, não vai entregar somente para os seus
seguidores, para as pessoas da sua rede, vai entregar para todo mundo conforme as métricas que a gente definir. Isso a gente pode discorrer em mais detalhes na medida que a gente for trabalhando. Sistema. Nós estamos desenvolvendo ainda isso, tá? Mas a ideia é fornecer para vocês um aplicativo com todo o banco de dados de leads, né, que vocês captaram. Quantos e quais foram qualificados, para vocês terem esse controle. Quantos e quais casos foram assinados, classificação de cada caso, sem BI, com BI, comercial, para vocês também terem controle. Quanto falta para atingir o próximo nível. Uma página mostrando o nome do cliente, data do acidente, todas as informações ligadas ao processo. Isso aqui é muito importante para que você tenha depois controle na parte de retenção, aquele bonificação que a gente falou, que é o de acompanhamento do processo, para garantir que esse processo ele chegue até depois dos 6 meses ao seu encerramento e vocês precisam de informações. Uma página mostrando números e porcentagens do dia, as métricas diárias e o próximo passo, assinatura do contrato. Basicamente, a gente está montando uma operação cara, custosa, a gente está montando uma operação séria. Isso conta com um diretor de marketing, faz acontecer, que é o Nicolas, conta comigo com muita teoria em questão de conhecimento do negócio. Então assim, o que a gente está montando é, para finalizar, fazer uma próxima reunião, onde a gente vai aumentar um pouquinho mais de não só o nosso nicho de brasileiros, mas isso era só para desenvoltura de começo. Muito importante, para toda essa operação acontecer, a gente tem que ter visibilidade, a gente está olhando para números gigantes. Então a gente vai ter um parceiro nosso aqui, juntando a gente nessa operação, que vai ser o meu amigo Gustavo. Ele vai introduzir um pouquinho sobre ele, o que ele faz, como ele faz, e como ele vai ajudar a gente a fazer isso acontecer. Muito obrigado. Então, passa a palavra. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou especialista em inteligência de negócios. Talvez vocês não saibam o que se trata, mas basicamente eu sou a pessoa que une tecnologia a negócios. Eu trago tecnologias mais atuais que as grandes empresas utilizam para gerir o negócio. Então, basicamente, a ideia aqui é criar métricas que a gente possa acompanhar ao longo da empresa, ao longo do crescimento da empresa. É comum hoje a gente analise dados. Dados é o novo petróleo. Então a gente vai começar a gerar essas métricas para que a empresa cresça de forma saudável e controlada. Por exemplo, a gente vai controlar o quanto vocês estão gerando de casos em tempo real, de forma visual. Então a gente vai conseguir acessar essa informação até para ter um controle maior e melhor para vocês, para que isso não se perca ao longo do caminho. Como a gente viu, a gente vai trabalhar com metas e métricas, então é muito importante que a gente mantenha esse acompanhamento ao longo do tempo. Como a ideia aqui é desenvolver a empresa, que ela cresça, é necessário manter essa inteligência das métricas, da nossa performance e de todo esse ambiente. Só para introduzir um pouco mais, eu estou nessa indústria, nesse business há mais de 10 anos. Já trabalhei aí em empresas de fabricação automotiva, multinacionais, no ramo de seguros, no ramo de atendimento ao consumidor. E todas essas empresas, elas precisam desse controle. Precisam do controle para gerir os seus funcionários, para gerir as suas finanças, para gerir os custos operacionais. Tudo isso é muito importante na hora de fazer a gestão da empresa. Então, a ideia aqui é trazer o que a gente tem de tecnologia, de mais moderno, para fazer esse acompanhamento. Até para vocês conseguirem performar melhor, saber como está a sua performance, fazer esse acompanhamento e também no nosso lado aqui conseguir gerenciar todas essas informações em tempo real. Obrigado, cara. Muito obrigado. Bom, gente, é isso aí. Vamos encerrar aqui. Isso vai ser a nossa próxima etapa, tá aqui. Esse é o nosso próximo passo. Individualmente isso vai acontecer. Não só com vocês, a gente vai fazer uma segunda reunião formal e de launch date. É isso que a gente está olhando para a nossa próxima vez, nosso próximo encontro, ser o lançamento oficial disso, ter a assinatura de contrato no nome de vocês, no nome da empresa de vocês, da maneira que vocês quiserem, né? Então, assim, começar isso, a gente não está olhando para daqui 1 mês, 2 meses, a gente está olhando para os próximos, talvez 1 mês, não passando disso.
Então, esse aí vai ser a nossa próxima etapa, nosso próximo passo. Eu espero contar com vocês, eu quero muito. Vocês estão aqui por um motivo, né? Cada um de vocês estão aqui por um motivo específico. A conexão, a capacidade de cada um individual. De novo, conheço todos vocês, né? E nas nossas próximas etapas não vou ter tanta conexão com vocês. Eu não vou ter todo esse controle. Então, eu quero ver vocês como líderes de uma operação gigantesca para a gente poder crescer, crescer e crescer todos nós juntos. Então é isso aí.